Eu acabei de assistir o filme de Teen Wolf, gente, que filme incrível, cara. Vale muito a pena você assistir, o filme tem 2 horas e meia e, cara, a gente tem que conversar muito sobre esse filme. Antes da gente começar a análise sobre o novo filme de Teen Wolf, eu já vou avisar que esse vídeo vai conter spoilers do novo filme. Então se você não assistiu, não assiste esse vídeo. Só que não sai sem deixar o seu like e sem se inscrever, porque ajuda muito. Sem dúvida, o maior spoiler do filme de Teen Wolf é a morte do Derek. Galera, o Derek foi um dos personagens principais na série inteira de Teen Wolf e nesse filme. Ele foi o personagem que apareceu no primeiro episódio e na primeira temporada e foi importantíssimo ao longo da história. E simplesmente ver o Derek morrer ali, salvando a sua família, salvando seu filho do Nigitsune, foi muito triste, mas foi uma morte bonita, uma morte merecida. O Derek Hale vai ficar sempre no nosso coração. Falando em Derek Hale, a gente tem que falar do filho do Derek, que, galera, foi um dos personagens mais desenvolvidos e melhores adicionados na história inteira de Teen Wolf. O filho dele foi simplesmente incrível. A gente conheceu ele pela primeira vez roubando o Jeep do Styles. E aí ele que começou a ser introduzido na história desse filme. A gente descobre que ele é aí um lobisomem, porém ele não sabe controlar os seus poderes. E ao longo do filme a gente vê que ele consegue controlar os seus poderes porque o Scott acaba rugindo na frente dele e ele se torna um beta. Então ele consegue seus poderes por meio do Scott. E no final a gente vê ele usando os poderes, é simplesmente incrível. Eu adorei o filho do Derek. Só que o filme de Teen Wolf não tem só coisas boas, tá, galera? Tem erros como todos os filmes têm. E simplesmente o primeiro erro que eu odiei no filme de Teen Wolf é o filho do Derek. Galera, simplesmente não tem nenhuma explicação de como o filho do Derek surgiu. O Derek não tinha mulher no último episódio da última temporada. Quem é a mãe desse garoto? Esse garoto apareceu como? A gente só sabe que ele tem 15 anos e é um lobisomem, mas quem é a mãe? Cara, simplesmente isso não tem explicação. Isso é um erro fatal para a história da série. Vamos falar agora de Alicent. Galera, pelo amor de Deus, a história do filme de Teen Wolf é a Alicent ressurgindo dos mortos. E que história! Que história! Simplesmente incrível a Alicent voltando. A gente vendo a história dela, se lembrando das coisas com o Scott. Então simplesmente adorei a história da Alicent. Adorei a história do Nigitsune envolvendo ela em uma forma maligna, ela voltando querendo matar os lobisomens. E aí o Nigitsune se transformou numa mãe da Alicent para a Alicent acreditar no Nigitsune. Então adorei a Alicent e ela finalmente conseguiu se relembrar de tudo no final da história. E ela voltou à vida e ela vai ter um futuro incrível agora com o Scott. Outro ponto que eu não gostei no filme de Teen Wolf foi o Styles. Gente, sem brincadeira, acho que a pior coisa do filme de Teen Wolf é deixar o Styles de lado. O Styles é um personagem simplesmente importantíssimo para a história de Teen Wolf. Ele realmente foi esquecido. Sim, esquecido. Tiraram o cara do filme. Parece que o cara nem existiu. É claro que a gente tem algumas menções dele no filme, né? Como é o caso do Mason, que acaba mencionando o nome do Styles uma vez no início do filme. E também o Jackson, que menciona o Styles. Mas nem o próprio pai do Styles, o xerife, fala sobre o filho dele. A gente tem uma história envolvendo o Jeep do Styles, mas nada do Styles. Simplesmente eu achei que a gente iria ver ele numa cena pós-crédito ou em algum momento do filme, mas não, cara. Então acho que simplesmente foi um erro grotesco de você não botar o Styles na série. O Styles realmente carregou Teen Wolf sem ser um lobisomem. Nem tudo é flores, temos muitos erros no filme de Teen Wolf. Eu sei que vale você assistir, mas eu vou comentar esses erros agora que, cara, me atrapalharam quando eu tava assistindo o filme. Simplesmente o maior erro, como eu disse pra vocês, é não botar os Styles do filme. O segundo maior erro é zero explicação de quem é a mãe do filho do Derek. Galera, simplesmente o garoto é apresentado que tem 15 anos e não explica quem é a mãe. Não explica quem é a esposa do Derek. Não explica isso. Isso é um erro. E outros erros também que me chatearam muito foi a questão do CGI. Os efeitos especiais de Teen Wolf são considerados ser ruins, mas nesse filme passaram dos limites. Cara, tão bizarros. O CGI
do Nigitsune quando ele se transformou no lobisomem tá horrível. O CGI dos lobisomens também tá terrível. E outras coisas como personagens que seriam incríveis ver o filme e eles foram descartados, eles foram jogados simplesmente no lixo. Os personagens que foram simplesmente esquecidos na história do filme, o Leon e o Jackson. Galera, o Leon apareceu um pouco ali no início do filme no Japão, depois ele brigou com os Onis, foi morto, foi pro plano espiritual e nem na batalha final a gente viu nada dele. O Leon foi um personagem que foi jogado no lixo. Outro personagem que foi jogado no lixo sem dúvidas nenhuma, galera, foi o Jackson. O Jackson que tem um poder simplesmente incrível com a sua garra. E galera, aquela garra dele é um dos personagens mais fortes de Teen Wolf, é o Jackson. E ele só apareceu para poder lutar com o professor de química deles. Galera, bizarro. O Jackson tomou 2 tiros na barriga, ficou sangrando por muito tempo e mais nada que ele fez. Só usou a garrinha dele ali pra Lydia também não morrer. E ele foi exatamente estragado. Jogaram o personagem no lixo. Também tem muitas outras coisas que eu adorei no filme. Assim, claro que tiveram pontos ruins, porém eu amei a Lydia. Como eu disse pra vocês, eu amei a Allison, amei a história do Nigitsune, um dos maiores vilões de Teen Wolf voltando nesse filme. Simplesmente adorei a volta de personagens que a gente não via há muito tempo, como é o caso do Jackson. Tudo bem que ele foi jogado no lixo, foi, mas é ótimo a gente ver ele de volta. Mas cara, o filme perde credibilidade com esses erros bobos, galera. Erros bobos, explicação zero do porquê o Styles não apareceu e muitas outras coisas, cara. E por falar em Styles, muito provavelmente você viu na thumb que eu botei Styles morreu. Simplesmente, como eu disse para vocês, o Styles não apareceu nem em uma cena pós-crédito. O que acontece? Nós tivemos uma cena durante esse filme que a Lydia está conversando com seu professor de química e ela diz que ela teve um sonho onde ela sofreu um acidente de carro junto com o Styles. E simplesmente ela diz que nesse sonho o Styles morreu nesse acidente. Só que a gente tem que levar isso ao pé da letra, porque a Lydia, ela é uma Banshee, galera. Ela sente quando a morte de uma pessoa está próxima. Será que o Styles morreu mesmo? Ela pode estar confundindo o sonho dela com a realidade. Eu não sei, né? Como eu disse pra vocês, não teve nenhuma explicação do porquê que o Styles não apareceu. Talvez ele ter morrido seria uma boa explicação. Sei lá, né? Ela é uma Banshee, ela sente a morte. E se ela sonhou de alguém morrendo, muito provavelmente essa pessoa morreu. O desfecho final do filme teve 2 horas e meia. Pra mim, eu acho que se tivessem dado explicação das coisas que eu falei aqui com vocês, melhorar o CGI, melhorar lutas, diálogos, muito provavelmente o fechamento final do filme seria de 3 horas e alguma coisa. O que seria muito bom, porque é melhor ter um filme muito grande com explicações incríveis do que ter um filme de 2 horas e meia sem explicação de quase nada. Então pra mim, o filme teria que terminar com mais de 2 horas e meia. Adorei o desfecho final do Derek, ele salvou seu filho, salvou todo mundo do Nigitsune. E uma coisa interessante, que muito provavelmente você não reparou, o Derek acabou morrendo sendo queimado pelo cão do inferno, pelo Parrish. Isso faz referência a como a família do Derek morreu. A casa dos Hale acabou sendo queimada, né? Acabou pegando fogo e lá todo mundo morreu, só ficando vivo a Malia, o Peter e também o Derek. E ele morrendo aí, pegando fogo, seria uma referência aí como a família dele morreu. Gente, adorei o desfecho final do Derek, salvando seu filho, salvando a família, como eu disse aqui pra vocês. E simplesmente um dos meus personagens favoritos de Teen Wolf. Vale muito a pena você assistir esse filme. Assiste. Se você já assistiu, comenta aqui embaixo, pelo amor de Deus, se você gostou desse filme. É isso, valeu e eu fui!